Immortal, uma das mais importantes bandas do black metal norueguês. É sobre esta banda que eu vou falar no vídeo de hoje. Sua discografia, que contém 10 discos de estúdio, alguns álbuns ao vivo e alguns outros álbuns relacionados à banda, que está nativa desde o início dos anos 90, no início da segunda onda do black metal, muito marcado pelo black metal norueguês do norte da Europa. Sobre essa banda que eu vou falar no vídeo de hoje. Acompanhe. Você está na Flama TV e neste canal nós falamos sobre filosofia, música e literatura. A literatura é realista, a filosofia é pessimista e nihilista e a música é principalmente o rock e o heavy metal. Também, principalmente, o metal extremo. E black metal é o que vocês vão encontrar bastante aqui. E hoje eu vou falar de uma das bandas mais importantes da cena do black metal, o Immortal, que está nativa aí há 30 anos e já lançou 10 álbuns de estúdio. Sobre esses álbuns que eu vou falar no vídeo de hoje. O Immortal, vocês conhecem, é uma das bandas mais icônicas do black metal, também por conta do seu visual, né, o uso e o abuso ali do chamado corpse paint, que em alguns momentos se torna até um tanto quanto caricato, não é? Mesmo assim, apesar desse caráter, deste visual dessa banda, o Immortal é uma das bandas mais importantes. E na minha opinião, talvez a da segunda onda do black metal, se não a mais, uma das mais importantes. Com uma discografia bastante consistente de 10 discos de estúdio, apesar de alguns hiatos e mudanças de formação, o Immortal permanece como um dos nomes mais importantes da banda, que foi formada em 1991 na cidade de Bergen, no norte da Noruega. Justamente por estar localizada, ter sido fundada, ter iniciado suas atividades numa cidade que é uma das mais ao norte do mundo, também por isso a banda explora bastante o caráter misterioso da natureza ali circundante no norte da Europa e a sua mitologia. Mas ao invés de enveredar de maneira mais ortodoxa pela mitologia nórdica, o Immortal cria um mundo à parte, a partir de um lugar fictício chamado Blashirk, que é a criação de um dos seus principais mentores, Demonas, né? Que é na verdade o único, até hoje, membro fundador presente na banda. Ele é o letrista, aquele que se encarregou da parte lírica e que cria as fantasias desse mundo de Blashirk, onde há ali uma luta entre as forças do bem e do mal, do inverno, do frio, e tudo é muito gelado, opressor, trágico, há batalhas e guerras, né? Tudo isso de uma forma bastante, digamos, simplória em alguns casos, né? Há o recurso a muitas reiterações de temas que vira e mexe aparecem nos álbuns, apenas para dar, digamos assim, um conteúdo lírica daquilo que é a música do Immortal, que é, no fundo, um black metal bastante ortodoxo, que iniciou ali com aquela sonoridade estridente da segunda onda do black metal norueguês, que recupera, de certa forma, a sonoridade dos primeiros álbuns do Bathory e depois acaba se enveredando por levadas de guitarra, riffs, né, e levadas de bateria cada vez mais épicas, inspiradas principalmente na fase intermediária do Bathory, de álbuns como Bloodfire Death e Hammerheart. E é por isso que também o Immortal é visto ali como fazendo parte daquela onda de bandas nórdicas que exploraram assim chamado Viking Metal, ou Viking Metal se preferirem. Mas o Immortal não chegou a aprofundar-se nos terrenos inóspitos do Viking Metal como Enslaved, por exemplo, uma banda também de Bergen, se mantendo, digamos assim, fiel ao seu estilo mais direto de heavy metal,
que em alguns momentos até soa heavy metal tradicional, em outros momentos mais até thrash metal, mas representa ali talvez o vínculo perdido entre a primeira e a segunda ondas do black metal, sendo os seus primeiros álbuns mais típicos da sonoridade da segunda onda do black metal norueguês. Então nós temos ali um tipo de produção com valores mais baixos, né, chamada lo-fi production, com temas mais simples e diretos. Isso está presente nos primeiros álbuns da banda, nos 3 primeiros principalmente. Depois nós temos ali o 4º álbum, que é meio intermediário, e depois, com o crescimento da banda, né, e a assinatura com um grande selo, a saber, a Nuclear Blast, e as produções sendo levadas a cargo por Peter Tägtgren, sendo as gravações realizadas no Abyss Studio na Suécia, a banda de fato ela alcança a sua sonoridade clássica em álbuns ali da fase intermediária do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Já adianto que esta é de fato a minha fase predileta da banda, diferentemente daqueles que preferem os primeiros álbuns. E aí depois desse período, né, nesse período, curiosamente, houve uma crise, porque Demonas, né, que eu já mencionei, o seu principal mentor intelectual, o escritor das letras, né, e mentor por trás ali da banda, da imagética, do seu visual, também da sua abordagem lírica e sonora também, porque ele é o guitarrista, né, e as guitarras elas realmente são proeminentes no som do Immortal. O Demonas sofre com uma tendinite aguda e se torna incapaz de tocar guitarra. Vejam só que tragédia. Mas ele continua na banda, deixando, no entanto, o cargo das guitarras a Abaf, né, que é também o outro líder, digamos assim, da banda, né, embora não esteja mais nela. How you doing? Look out, kids! So we're here with a Both of Immortal, all the way from Norway. It's your A-Both. A-Both. That's No. Or A-Both. Yeah. It's like A-Both. It's like Sabbath. A shower. Oh, it's A-Both. Yeah. Or in Norwegian, Abat. Yeah, it's like Abat. Abaf, em alguns casos, até tocou bateria em alguns álbuns, além de baixo e guitarra e vocal. Então, talvez ele seja de fato o membro mais importante do Immortal, embora ele tenha deixado a banda depois do seu último hiato, né, que aconteceu ali entre 2015 e 2018, quando a banda voltou apenas com Demonas como seu membro principal e fundador, junto com o baterista Rory, né, baterista do Hypocrisy, que está na banda desde de 1997, né, esteve na banda ali durante 20 anos, mais ou menos, entre 97 e 2020, né, porque houve uma batalha judicial pelo nome, né, do Immortal, da qual o Demonas saiu vencedor e o Rory acabou saindo da banda. Ele também não está mais no Hypocrisy. Apesar desses hiatos, né, a banda continuou, né, depois de um primeiro hiato entre 2003 e 2006, a banda voltou e lançou em 2009 o álbum All Shall Fall. E depois disso, então, depois de ter gravado inclusive um DVD de um show no VAC em 2010, a banda passou por um novo hiato, da qual justamente saiu, né, surgiu essa cisão entre, por um lado, o Abaf, que seguiu uma carreira solo, e o Demonas, que, embora também tenha lançado um álbum solo, acabou se apropriando do Immortal, né, e já lançou 2 álbuns sem o Abaf. Northern Chaos Gods, que é esse aqui, lançado em 2018, e por último, War Against All, lançado no passado, 2023, né, que eu considerei um dos grandes lançamentos do black metal do ano passado, né, e que mostra aí como o Immortal está ainda vivo, resiliente a essas mudanças de formação, a esse problema de saúde que teve o Demonas, né, ele que depois de muitos anos conseguiu fazer uma operação para remediar pelo menos ali o problema com a tendinite, consegue pelo menos em estúdio oferecer aí a sonoridade clássica do Immortal, mas por enquanto não tem feito turnês. E aí de fato a banda hoje em dia ela está cada vez mais parecida com aquela que é a sua principal inspiração, o Bathory ou Bathory,
a célebre banda sueca, ou o projeto do instrumentista Quorthon, né, Thomas Forsberg, que fundou essa icônica banda da primeira onda ali do black metal nos anos 80, que passou por mudanças na sua sonoridade nos anos 90, e que mesmo depois, 20 anos após a sua morte, né, ele morreu em junho de 2004, ainda permanece como uma das principais lendas aí do gênero, do metal extremo. Vamos lá, deixamos de lado então essa introdução, né? E aqui eu estou falando coisas que boa parte de vocês que estão acompanhando esse vídeo já conhece. E vamos falar agora então do meu ranqueamento dos 10 álbuns do Immortal, indo como sempre do pior ao melhor, ou pelo menos daquele que eu considero menos favorito para o meu favorito. Vamos lá? Antes, uma saudação a Quorthon. E bora lá. Em minha opinião, em 10º lugar fica esse álbum aqui, Blizzard Beasts, lançado em 1997. Embora seja um álbum importante na carreira do Immortal, porque foi o último que contém ali a formação, digamos, clássica, com Abath e Demonas, né? E também o Horg, que fez ali a sua estreia, né? Então nós tivemos talvez aqui, né, inclusive isso está na capa do álbum, a imagem clássica da formação clássica mais importante, os 3 membros mais importantes da história do Immortal. No entanto, esse álbum, né, ele, em minha opinião, ele é prejudicado pelo fato de que ele teve uma produção bem ruim, né, as músicas até que não são ruins, mas a produção realmente é sofrível e a banda nem conseguiu alcançar a sonoridade que ela conseguiria nos anos seguintes, e também não evoluiu em relação aos primeiros álbuns, que pelo menos são clássicos do gênero do black metal mais cru, né, mais tosco se quiserem. Então, em minha opinião, Blizzard Beasts fica em 10º lugar. Eu tenho essa versão aqui relançada no passado pela Black Metal Store, sendo que todos os discos antigos do Immortal têm como principal selo a Osmose Productions, né? Um selo francês muito importante ali naquela onda do black metal dos anos 90. Em 2º lugar, eu vou colocar justamente a estreia, o debut do Immortal, o primeiro álbum, chamado Diabolical Full Moon Mysticism. Um belo título e uma capa bem interessante também, mas um álbum que tem ali uma produção, né, dentro do que era esperado para a época, que não deixa, digamos assim, que a gente escute de fato tudo o que está acontecendo ali em termos de instrumentos, mas que contém pelo menos o charme, digamos assim, desses discos toscos, que são em geral os primeiros discos de bandas de black metal. Então, Diabolical Full Moon Mysticism tem esse charme, né? Mas fica aqui em 9º lugar no meu ranqueamento, justamente por não ser esta a fase do Immortal que eu mais aprecio, né? Desta primeira fase, esse disco aqui, Pure Holocaust, de 1993, é o que eu considero melhor ali dos 2 primeiros, né? Esse daqui, então, Pure Holocaust, fica em 8º lugar. É um álbum que eu considero superior em relação ao debut. Ele tem, digamos assim, uma complexidade sonora e lírica mais próxima daquilo que se tornou o Immortal em seu auge, ainda que tenha essa aura black metal extrema, né? E aqui nós temos essa capa clássica de álbuns de black metal daquela época, né? Preto e branco, corpse paint, e temos aqui um integrante, Green, que nem chegou a fazer a sua parte de bateria, né, no álbum, mas ficou aqui na capa, ele que depois viria a falecer. Mas nós temos aqui de fato o Immortal avançando, né, em relação ao seu primeiro álbum, e por isso eu considero esse álbum superior em comparação com o debut. Vale a pena dizer, né, contra interpretações apressadas, né, que o Immortal, embora a cena do black metal norueguês seja muito marcada pelas polêmicas, né, envolvendo ali o nacionalismo, né, em alguns casos até o racismo e o antissemitismo, a palavra que Holocaust remete à origem grega da palavra, que significa um sacrifício com fogo, né, quando a oferenda, digamos assim, era queimada totalmente, né. Então, claro, essa palavra foi usada depois para caracterizar o que aconteceu na Segunda Guerra, mas não tem nada a ver
com que o Immortal trata aqui neste seu segundo álbum. Então, Pure Holocaust, 8º lugar no meu ranqueamento. Em 7º lugar, esse sim, o meu álbum favorito ali daqueles primeiros dos anos 90, Battles in the North. E aqui, né, nós temos o álbum que contém ali os dois principais membros, né, na capa. Apesar desta iconografia, dessa imagem que ficou marcada, né, e ficou ainda mais marcada depois que saiu o Guitar Hero, né, aquele jogo de videogame que tinha aquele personagem inspirado no Abaf, né. Apesar dessa iconografia que eu não gosto muito, acho bastante cringe, né, mas enfim, a gente tem que aturar ali essa iconografia como típica do Immortal, que é uma espécie de Kiss do metal extremo, né? Don't take everything too damn serious in your life, you know. It's not whether you win or you lose, it's how good you look. E esse álbum, de fato, Battles in the North, já é um álbum realmente que contém aquela sonoridade que, ainda que seja numa versão mais simplificada em termos de produção, já apresenta aquele caráter épico que vai de fato marcar a sonoridade do Immortal como uma das mais importantes bandas ali do metal extremo a partir dos anos 90. Então, Battles in the North, que inclusive contém, né, uma faixa clássica que é justamente a Blast Shirk, Might Haven Dark, né, uma faixa que esteve presente aí em boa parte dos shows da banda quando ela se apresentava ao vivo. Enfim, em outros momentos, né, como a faixa título e a segunda, At the Storm Gates of Mist, que são faixas importantes na história do Immortal, né, e que, de fato, assim, para mim, esse é o melhor disco do Immortal ali daquela primeira fase anterior, digamos assim, à doença do Demonas, né, e seu afastamento das gravações, né, ainda com o Abaf no baixo, né. E aqui, justamente, ele fez também a bateria, né? Então, o Abaf, de fato, é um músico muito talentoso, né? E, de fato, responsável por ter desenvolvido essa sonoridade desta icônica banda do black metal norueguês. Battles in the North fica, então, em 7º lugar. Em 6º, um álbum que, quando foi lançado, eu de fato esperava mais, né? Porque o Immortal havia voltado à ativa, né? Tendo ainda, né, o Abaf como principal membro, sendo o Demonas, né, ainda nos bastidores e no conceito, nas letras. Mas eu imaginava que de fato esse álbum, né, traria ali um álbum que rivalizaria com os melhores, mas ficou um pouco abaixo. Trata-se desse daqui, All Shall Fall, de 2009. Eu tenho essa versão importada aqui que contém esse plástico com essa... já está um pouco prejudicado pelo tempo, né? Mas tem aqui plástico, né? Que tem aqui o título do álbum e o logo do Immortal. E essa versão aqui que vai abrindo assim, né? Bem interessante. Nós tivemos nessa fase da banda, né? Nós tínhamos, além do Horg e do Abaf, o baixista Apollyon, né, que era de uma banda chamada Aura Noir, né, uma banda ali de black thrash metal da Noruega. E, enfim, All Shall Fall, né, tinha tudo para ser um grande álbum, mas é apenas um álbum mediano na carreira do Immortal. Né, são 7 faixas, né, as faixas são boas, a produção do Peter Tägtgren, né, mas faltou um pouco de inspiração para os músicos neste álbum aqui, né? E talvez por isso também eles não repetiram a dose, né? Eles que se mantiveram ali de 2006 a 2015 nesta fase, né? Digamos assim, eu chamaria de a terceira fase, né? A primeira é aquela black metal mais puro, a segunda ali com a sonoridade mais épica, mesmo com o afastamento do Demonas. A terceira justamente essa, depois do hiato entre 2003 e 2006, que foi então de 2006 a 2015. E a quarta fase é a fase atual, que tem, né, o Demonas como único membro original, o único membro fundador remanescente, né? E dessa fase atual eu destaco os dois álbuns, né, como muito bons, né? Primeiro, em 5º lugar, Northern Chaos Gods, lançado em 2018, um álbum realmente muito bom. Ele contém o Demonas, o Horg fazendo a bateria e o baixo foi executado pelo Peter Tägtgren, né? Então,
nós temos aqui quase um álbum do Hypocrisy, né? E eu já mencionei o Hypocrisy aqui, e a atividade do Peter Tägtgren como produtor, e de fato o trabalho dele como produtor marca muito, né, o que é o Immortal. E nesse álbum, não à toa, ele também tocou baixo. E é um álbum que eu considero muito bom, realmente mostrou que o Immortal poderia sobreviver sem um abafo, para surpresa geral, né? E nós temos aqui realmente um álbum excelente, né, com destaque para especialmente a faixa Mighty Raven Dark, né, que é uma espécie de segunda versão daquele clássico lá do Battles in the North, Blastkirk Mighty Raven Dark. Muito bem, e se esse fica em quinto lugar, em quarto lugar eu vou ter que colocar esse aqui, que é o War Against All, lançado ano passado. Porque, né, no fundo é um disco muito parecido com o anterior, mas, digamos assim, vence em alguns detalhes. Aqui nós temos não mais a participação do Horg, né, não mais a participação do Peter Tägtgren, nem na produção, nem no baixo, né? Na verdade, quem o substituiu aqui foi o Ice Dale, né, do Enslaved, e um outro baterista contratado. Mas nós temos um álbum que realmente eu gostei bastante, né, um dos álbuns de black metal favoritos do ano passado, com destaque para a faixa título, a faixa War God, que é um verdadeiro hit, a faixa Immortal, né, que é, digamos assim, um opus epônimo da banda, e Blastkirk My Throne, sempre, né, encerrando os álbuns, né? Então, um álbum típico do Immortal. É verdade que muita gente não gostou por não trazer nada de novo, mas o Immortal já não precisa e nem deve trazer nada além daquilo que já faz e faz tão bem, que é esse talvez indefinível black thrash metal aí, com levada épica de Viking metal, que no final das contas remonta um pouco aos primórdios daquilo que foi o próprio Bathory, né, que é o Manowar, quer queira, quer não, mas é um álbum que, né, não dá para considerar ruim, pelo contrário, é para mim o quarto melhor álbum do Immortal, por isso fica em quarto lugar em meu ranqueamento. Agora, indo para os três melhores, justamente aquela fase que eu já mencionei ali, a fase intermediária, final dos anos 90 e início dos anos 2000. No ano 2000 saiu Damned in Black. Damned in Black. Esse é, em minha opinião, o terceiro melhor disco do Immortal, né? Com essa capa icônica. É uma capa aí, né? Eu nunca fui muito fã dessa característica visual da banda, especialmente na capa, né? Até demorei, digamos assim, para absorver, aturar e digerir o Immortal por conta desse visual, mas o som é muito bom, né? Especialmente a faixa título é maravilhosa. Wrath from Above também é uma faixa de destaque desse álbum, que, embora seja muito bom, né, acaba ficando um pouco na sombra dos outros dois, né? Ele que foi lançado no ano 2000, entre um e outro, que são de fato os melhores álbuns do Immortal, que são, em segundo lugar, At the Heart of the Winter. Tem aqui essa versão relançada também ano passado pela Black Metal Store. A The Heart of the Winter é um grande clássico, né? Um álbum realmente que esse de fato faz lembrar bastante ali o Blood Fire Death do Bathory, e, né, com faixas clássicas, né, como todas as faixas são ótimas, são apenas 6 faixas, mas todas elas são épicas, são excelentes, né? Um disco que é bom do início ao fim. Withstand the Fall of Time, Solar Fall, Tragedies Blow at Horizon, Where Dark and Light Don't Differ, At the Heart of the Winter, a faixa título, e por fim Years of Silent Sorrow. Faixas icônicas, clássicas, todas excelentes do Immortal, e desse excelente At the Heart of the Winter, um dos melhores discos do Immortal, mas em meu ranqueamento fica em segundo lugar, atrás do Sons of Northern Darkness. Esse álbum aqui, né, que tem essa capa, né, icônica aqui, que também eu sempre achei cringe pra caramba, pra dizer o mínimo, mas temos aqui, né, e aqui nós temos, né, além do Abaf, o Horg e o baixista Scaria, né, que teria tocado apenas uma das faixas, né, teria tocado baixo em apenas uma das faixas, a faixa primeira
do álbum, One by One, né? Que é uma faixa clássica, assim como todas as 7 faixas deste álbum. Aliás, 8 faixas desse álbum, né? One by One, a faixa título Sons of Northern Darkness, Tyrants, uma das melhores, do Immortal, Demonium, Within the Dark Mind, In My Kingdom Cold, outra grande faixa, Antártica e por fim Beyond the North Waves, né? Eu tenho aqui 2 versões desse disco, essa versão aqui lançada em 2019, salvo engano, pela Valhalla Music, que contém esse slipcase aqui, que eu gosto bastante, porque aí eu prefiro assim do que a capa clássica, icônica com os membros aqui, né? Mas eu tenho essa outra versão aqui, Deluxe, que vem um DVD, que é o show do Immortal no B.B. King's Club em Nova York em 2003. É um DVD assim bem tosco na verdade, mas eu comprei aí apenas para ter esse item na minha coleção, da qual vale a pena mencionar também esse DVD aqui, né? O show no VAC, chamado The Seventh Date of Blashirk. Nessa época a banda, né, ali 2010, né, depois do lançamento do All Shall Fall, a banda tinha Abath, Horg e Apollyon. E temos também, né, esse CD aqui que eu já mostrei para vocês em outro momento aqui no canal, True Kings of Norway, que é uma coletânea que tem ali os EPs e demos de bandas icônicas do black metal norueguês, e temos justamente o EP auto-intitulado Immortal de 1991. E também, né, claro, vale a pena mencionar os álbuns, os outros 5 álbuns que compõem ali o mundo do Immortal, né, o mundo do Blashirk, que é justamente o projeto chamado I, que foi lançado em 2006, né, é um projeto que tem ali o Abath junto com o Icedale do Enslaved, o baterista Amargeda, né, que é o baterista original do Immortal, né, dos primeiros álbuns, baixista chamado T.C. King, além do Icedale e do Abath, né, todos aqui sem máscaras. Temos também o Demonas nas letras, então ele está presente ainda nesse projeto, não é um projeto apenas do Abath, né? Esse projeto, esse disco chamado Between Two Worlds, né? E o nome da banda é um nome curioso, I, né? Eu, né? E embora esse projeto, né, ele tem uma característica curiosa e contrastante com o Immortal, que os membros não aparecem, né, pintados, pelo contrário, de cara limpa, e tem esse título I, né? E o disco é excelente, é um dos grandes discos, digamos assim, desconhecidos do heavy metal em geral, né? Já que não dá para dizer que esse disco é apenas um disco de black metal, né? Ou talvez seja justamente a prova de que o black metal, mesmo o mais moderno, né, ainda tem um vínculo com o black metal lá da primeira geração. É, de fato, um disco que inclusive é dedicado ao Corton do Bathory. Enfim, é um disco excelente, né? Se fosse um disco do Immortal, provavelmente seria o meu favorito, mas eu não posso considerá-lo, né, tecnicamente como um disco do Immortal, embora faça parte do mundo do Immortal. Assim como os álbuns solos, né, do Demonas, esse daqui, March of the North, lançado em 2011, e os 3 álbuns do Abath, né, que ele lançou após a sua saída do Immortal. A saber, esse auto-intitulado simplesmente Abath, de 2016, que para mim é o melhor, é o álbum branco aí do Abath. O Outstrider, lançado em 2019, um álbum bem interessante, tem inclusive aqui um cover justamente do Bathory, né, que é a faixa Pasty Death, né, justamente lá do Bloodfire Death. E esse outro aqui, que é o último, né, lançado em 2022, Dread River, né? Um álbum aí que não recebeu críticas tão favoráveis, mas é um álbum que eu achei bom, né? Dentro daquilo que se espera do Abath enquanto músico, que é um músico bastante polêmico por conta, digamos, dos seus problemas com o alcoolismo e às vezes alguns vexames ao vivo, mas é um músico que está aí na estrada e merece
o nosso máximo respeito, uma das grandes lendas do heavy metal e do metal extremo dos últimos 30 anos. Bem, meus caros, esses foram os meus comentários sobre a discografia do Immortal. Continuem acompanhando esse canal. Eu vou falar depois, no próximo episódio, de uma outra banda de black metal da segunda geração, muito marcada pelo trabalho do Peter Tägtvedt como produtor. Trata-se da banda sueca Dark Funeral. Acompanhem e nos vemos no próximo episódio. Até lá!